Baseados em fatos reais, Minas Gerais, janeiro de 2015. Havia algo inexplicavelmente sinistro nos corredores daquele antigo hospital. As lâmpadas fracas oscilavam, lançando sombras grotescas que dançavam nas paredes desgastadas. O som constante dos monitores cardíacos ecoava como um lamento sombrio, preenchendo o vazio inquietante. Um enfermeiro solitário, o rosto pálido e cansado, fazia sua ronda noturna. Cada passo ecoava como um sussurro melancólico, criando uma atmosfera de angústia. Os corredores pareciam se estender até o infinito, como se cada virada levasse a um labirinto ainda mais sombrio. Enquanto o enfermeiro passava por uma ala abandonada, um leve gemido fez parar abruptamente. Seus olhos se fixaram em uma porta entreaberta. Com cautela, ele empurrou-a para dentro, revelando uma sala sombria e empoeirada. No centro da sala, uma maca vazia estava coberta por um lençol manchado. Uma sensação de desespero o invadiu quando ele notou manchas de sangue antigas, como vestígios de um terrível passado. O ar estava impregnado de uma sensação de agonia. De repente, um som de passos arrastados ecoou pelos corredores. O enfermeiro virou-se rapidamente, mas não havia ninguém à vista. Uma sensação de pânico o envolveu enquanto ele se afastava da sala abandonada. Os corredores pareciam ganhar vida à medida que sombras inquietantes se moviam nas bordas de sua visão. Cada canto obscuro se transformava em uma ameaça iminente. O ar ficava cada vez mais pesado, como se estivesse impregnado com a dor e o sofrimento de inúmeras almas atormentadas. O enfermeiro tentou acelerar o passo, mas os corredores pareciam se estender interminavelmente. As luzes piscavam freneticamente, e vozes sussurrantes ecoavam em seus ouvidos, sussurrando nomes desconhecidos. Finalmente, ele chegou à saída, mas, ao atravessar a porta, viu uma visão horripilante. O hospital estava completamente vazio, as luzes piscavam em desespero e os monitores cardíacos emitiam um som agudo e distorcido. Desesperado, o enfermeiro tentou voltar, mas os corredores haviam se transformado em um labirinto inescapável. O som dos passos arrastados se aproximou cada vez mais, e sombras sinistras o cercaram. No auge daquela atmosfera sinistra nos corredores do hospital, quando o enfermeiro sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava, uma jovem enfermeira, de aparência pálida e cabelos negros como a noite, apareceu do nada. Ela segurava uma pequena lanterna e estava visivelmente perturbada. A enfermeira estava ali em busca de luvas, um detalhe que não passou despercebido pelo enfermeiro perplexo. O silêncio reinava enquanto eles se encaravam, e a tensão no ar era quase palpável. A luz trêmula da lanterna da enfermeira revelava seus olhos arregalados e uma expressão de choque. O enfermeiro finalmente quebrou o silêncio e gaguejou: "Quem é você?" A enfermeira, ainda sob o impacto do encontro inesperado, balbuciou: Eu sou a enfermeira Alice. Eu estava apenas procurando luvas." "Quem é você?" A confusão e o medo refletiam nos olhos de ambos enquanto eles tentavam compreender a situação estranha em que se encontravam. O enfermeiro explicou rapidamente sua presença, mencionando sua ronda noturna e o desaparecimento dos corredores do hospital. Alice, ainda tremendo, concordou em ajudá-lo a encontrar uma saída. Juntos, eles começaram a percorrer os corredores intermináveis, com a lanterna de Alice iluminando o caminho incerto. Enquanto exploravam aquele labirinto sombrio, eles ocasionalmente ouviam sussurros ininteligíveis e passos arrastados que ecoavam pelas paredes decrépitas. Cada som parecia uma ameaça iminente, mantendo-os em estado de alerta constante. À medida que se aventuravam ainda mais profundamente naqueles corredores amaldiçoados,
a sensação de que algo sobrenatural os rodeava se tornava irresistível. Mas eles sabiam que não podiam recuar, a única opção era continuar avançando e enfrentar o desconhecido. O que eles descobririam naquela noite aterrorizante nos corredores do hospital, nenhum deles poderia imaginar. O mistério estava apenas começando a se desvendar, e o horror que os aguardava seria mais aterrador do que qualquer um deles poderia conceber. Eles partiram, levando consigo a lembrança assustadora daquela noite, mas também uma sensação de redenção e esperança de que, às vezes, a compaixão e a determinação podem vencer as forças mais sombrias. Após a terrível experiência nos corredores do hospital e a libertação da alma atormentada da jovem moça, o enfermeiro e a enfermeira Alice decidiram nunca mais voltar àqueles corredores sinistros. No entanto, eles não conseguiram esquecer o que testemunharam naquela noite assustadora. Enquanto retornavam ao mundo exterior, o hospital parecia retomar sua aura sombria, como se a presença maligna tivesse sido temporariamente contida. Os corredores, embora ainda assustadores, pareciam mais silenciosos e menos ameaçadores. O enfermeiro e a enfermeira Alice compartilharam sua experiência com seus colegas, mas poucos acreditaram em sua história sobrenatural. Muitos pensaram que eles haviam imaginado tudo ou que o estresse do trabalho noturno havia afetado suas mentes. No entanto, o enfermeiro e Alice sabiam que o que vivenciaram era real. Eles tinham as memórias perturbadoras e o diário encontrado como prova. Juntos, decidiram investigar mais a fundo a história do hospital, na esperança de entender a origem da maldição que o assombrava. À medida que mergulhavam nos arquivos antigos e conversavam com pacientes e ex-funcionários, descobriram uma série de eventos sombrios que haviam ocorrido no hospital décadas atrás. Mistérios não resolvidos, pacientes desaparecidos e práticas médicas questionáveis eram apenas o começo. Quanto mais eles descobriam, mais percebiam que a jovem moça, cuja alma tinham libertado, era apenas uma das muitas vítimas da história terrível do hospital. Eles sentiram um senso de responsabilidade em relação aos outros espíritos atormentados que ainda podiam estar presos naqueles corredores. Decididos a ajudar essas almas perdidas a encontrar a paz, o enfermeiro e Alice embarcaram em uma jornada de investigação e exorcismo, determinados a revelar os segredos mais sombrios do hospital e libertar todas as almas aprisionadas. Enquanto exploravam os corredores, enfrentavam perigos sobrenaturais e lidavam com a escuridão do passado, eles também fortaleciam sua própria ligação e encontravam força um no outro. A história do hospital se tornou uma missão de redenção para o enfermeiro e a enfermeira Alice, uma busca para trazer a luz onde havia trevas e a paz onde havia tormento. E, embora a jornada fosse assustadora e cheia de desafios, eles sabiam que não estavam sozinhos em sua luta contra as forças sombrias que assombravam aqueles corredores. À medida que o enfermeiro e a enfermeira Alice continuavam sua busca por respostas nos corredores do hospital, eles começaram a perceber que enfrentar as forças sobrenaturais sozinhos era uma tarefa cada vez mais perigosa. Os eventos estranhos e perturbadores se intensificavam, e o desespero crescia. Foi então que tiveram uma ideia ousada e buscar ajuda espiritual. Conversaram com alguns pastores da região, compartilharam sua história assustadora e explicaram a situação das almas atormentadas que pareciam presas no hospital. Os pastores, com suas crenças no poder da oração e da fé, concordaram em acompanhá-los em uma noite de exorcismo. Na noite escolhida, os pastores se juntaram ao enfermeiro e à enfermeira Alice nos corredores sombrios do hospital. Suas vozes se ergueram em orações e cânticos, ecoando pelas paredes envelhecidas. Cruzes e objetos sagrados eram usados como escudos contra as forças obscuras que se manifestavam. À medida que os pastores avançavam pelos corredores, uma aura de paz e esperança começou a se espalhar.
A escuridão recuava perante o poder da fé e da determinação daqueles que estavam decididos a ajudar as almas perdidas. Eventos sobrenaturais começaram a ocorrer à medida que os pastores oravam. As sombras se contorciam e se afastavam, e os sons estranhos se transformavam em murmúrios suaves e tranquilizadores. A energia maligna que havia dominado o hospital por tanto tempo estava enfraquecendo. Em um momento de intensa oração, a enfermeira Alice sentiu uma presença familiar ao seu lado. Era o espírito da jovem moça que eles haviam libertado anteriormente. Mas desta vez, ela não estava mais sozinha. Outras almas perdidas começaram a aparecer, buscando a redenção. Os pastores, com suas palavras de conforto e compaixão, guiaram essas almas atormentadas em direção à luz. Uma a uma, elas encontraram a paz e a libertação, deixando para trás o hospital que as mantivera cativas por tanto tempo. À medida que a noite avançava, o enfermeiro e a enfermeira Alice viram o hospital se transformar. A escuridão deu lugar à luz, e os corredores, que antes eram assombrados, se tornaram tranquilos. A sensação de opressão foi substituída por um alívio profundo. No final da noite, o hospital parecia finalmente livre da maldição que o assombrava. Os pastores e os dois corajosos exploradores se abraçaram em agradecimento por terem trazido a paz para aquele lugar sombrio. Eles sabiam que a jornada não tinha sido fácil, mas tinham conseguido algo notável: resgatar almas perdidas e trazer redenção a um local marcado pelo horror. Ao partir, olharam para trás com a esperança de que aqueles corredores, que já foram palco de pesadelos, pudessem finalmente encontrar a paz. Após a libertação das almas atormentadas que assombravam os corredores do hospital, uma transformação surpreendente ocorreu. O hospital, outrora um lugar de trevas e desespero, passou por uma reforma notável. As instalações foram modernizadas, as salas foram renovadas e a atmosfera geral tornou-se mais acolhedora e tranquila. Mas a mudança mais notável foi na saúde dos pacientes. O hospital, que antes era conhecido por altas taxas de mortalidade e desespero, agora parecia ter uma taxa de recuperação milagrosa. Os médicos e enfermeiros testemunharam um aumento notável na melhora dos pacientes e uma diminuição nos casos de complicações inexplicáveis. A direção do hospital não pôde ignorar os resultados impressionantes e decidiu autorizar visitas diárias de pastores que traziam palavras de conforto e esperança para os pacientes. As orações e a presença espiritual trouxeram uma sensação de paz profunda e cura para o hospital. Os pastores ofereciam apoio espiritual aos pacientes, ajudando-os a encontrar força em sua fé e a se conectar com Deus. Eles compartilhavam histórias de redenção e superação, inspirando aqueles que lutavam contra doenças e desafios de saúde. A transformação do hospital e o papel fundamental da fé e da conexão com Deus tornaram-se uma história inspiradora na comunidade. Pessoas de todas as crenças começaram a reconhecer o poder da espiritualidade no processo de cura e na superação de adversidades. A história do hospital serviu como um lembrete poderoso de que a fé e a conexão com Deus podem trazer paz, cura e redenção, não apenas para indivíduos, mas também para lugares marcados pelo sofrimento e pela escuridão. A mensagem final é clara: em momentos de desespero e desafio, buscar uma conexão mais profunda com Deus pode nos guiar para fora das trevas, trazer cura e, finalmente, levar a redenção e a paz. Essa lição valiosa foi aprendida não apenas pelos pacientes e profissionais de saúde, mas por toda a comunidade que testemunhou a transformação notável daquele hospital. Conforme o hospital passava por sua notável transformação e a espiritualidade se tornava uma parte essencial do processo de cura, o enfermeiro e a enfermeira Alice também passaram por uma transformação pessoal. Juntos,
enfrentaram o desconhecido e compartilharam a experiência de libertar as almas atormentadas que assombravam os corredores do hospital. Essa jornada tumultuada não apenas fortaleceu sua amizade, mas também revelou uma conexão profunda entre eles. À medida que trabalhavam lado a lado, confortando pacientes e oferecendo apoio espiritual, o enfermeiro e Alice encontraram consolo um no outro. A parceria que havia começado como uma busca por respostas se transformou em algo muito mais profundo. Os momentos de medo e incerteza que compartilharam criaram um vínculo indestrutível. Eles se apoiaram mutuamente durante os momentos mais difíceis, encontrando força na presença um do outro. À medida que o hospital se curava, também curavam a si mesmos. Com o tempo, essa ligação especial floresceu em um amor verdadeiro e profundo. A paixão que sentiam um pelo outro era tão intensa quanto a luz que haviam trazido para os corredores outrora sombrios do hospital. O enfermeiro e a enfermeira Alice perceberam que, além de trazer redenção e cura aos outros, também haviam encontrado sua própria redenção e cura através desse amor. Eles decidiram que, independentemente do que o futuro reservasse, enfrentariam juntos cada desafio e celebrariam cada alegria. Assim, no coração daquele hospital que passará por uma incrível transformação, nasceu um grande amor. Era uma prova de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança, a compaixão e o amor podiam florescer e trazer a luz tão necessária para nossas vidas.